Amém? Então, olha, mais uma vez, bem-vindos os discípulos aí, os alunos da Renovo, nesse primeiro discipulado de 2025. É incrível. 2025. Eu tinha aí meus 10 anos de idade, talvez até 8 anos de idade. A minha bisavó, que era aqui de León, na Espanha, ela dizia, não é? A 2000... A 1000 chegarás, de 2000 não passa. A 1000 chegarás e de 2000 não passarás. Vocês viram bem? Eu guardava aquilo porque era a palavra de uma pessoa idosa, uma pessoa experiente. E nós temos, não é? E temos que ter sempre esse respeito e essa ideia mesmo, que os anciãos carregam mais sabedoria do que nós. E eu, ouvindo aquela anciã falando, eu ficava, realmente a vovó tem razão. Será que vamos chegar a 2000? E chegou 2000, 2001 e 2002. E 2002 eu vi o Brasil ser campeão do mundo. Depois não vi mais. Estamos em 2025. Você vê? Olha aí. Será que chegaremos a 3.000? A 2.000 chegarás, e 3.000 não passarás. Será? É interessante essa questão do tempo, não é? Mas como o tempo passa rápido, e é muito bom termos essa primeira aula, essa primeira experiência de discipulado no ano 2025, nesse dia 8 de janeiro. Bem-vindos então os alunos, bem-vindos que estão na plataforma digital, que estão assistindo pelo YouTube, que vão receber essas lições. Um abração para o pessoal do Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Essa imagem de som está chegando em todos esses estados do Brasil, agora Bahia, enfim, tantos lugares que nós temos atingido. Louvado é o nome do Senhor. Tem sido bênção. Os irmãos imaginem, dessa aula aqui, que nós iniciamos já há algum tempo, isso começou a se expandir e crescer, está chegando em muitos lugares. Angola, um abração para os alunos e discípulos que participaram da nossa aula, os engenheiros, né? Ângela e o Boaventura, que estiveram com nós um tempo aqui, foi muito bom, e são nossos missionários lá em Angola. Que bênção, hein? E logo estaremos lá em Angola, implantando a Renovo lá, falando do amor de Deus, ganhando almas para Jesus. Então um abraço bem apertado, um shalom para Ângela e para Boaventura. A esposa esteve dias atrás com ele, foi com ele, com a Ângela. Foi uma bênção. Boaventura não pôde estar, estava trabalhando, foi impossibilitado, mas esteve lá em Angola. Olha que bênção. Missão, a esposa fazer uma missão, kamikaze. Vai em Angola, vai por lá, fica no aeroporto, avança, e graças a Deus foi e voltou, está aqui. E estamos aqui na primeira aula de 2025. Os irmãos, os alunos querem dar um abraço, dizer bem-vindo, ano novo. Responda com forte amém. Amém. Amém, bem-vindo ao novo. E a disciplina de hoje, não é? Princípios da sabedoria divina. É a disciplina que vamos desenvolver hoje. Eu entreguei um materialzinho para vocês aí, lerem junto conosco. Qual é hoje? Hoje a função de vocês é ler e comentar, compartilhar. Amém? Isso é muito importante, vai ser muito útil na vida de vocês. Ok? Então, mais uma vez, boa aula. Amém? Boa aula. Nesse primeiro dia útil de discipulado do mês. E vamos começar então, já com um aluno que chegou agora, o primeiro aluno, um aluno que está iniciando 2025, está aqui na frente. Não sei se ele já foi alfabetizado. Não foi à escola. Não foi, mas sabe ler. Sabe ler porque ele né, é ele que lê lá para mim as orientações da mecânica lá. Então, Jorge, quantos querem dizer bem-vindo ao Jorge, aqui na classe dos discípulos de Jesus Cristo? Digam amém. Amém. Amém, Jorge. O Jorge vai ler então para nós até onde. Lê o primeiro tópico aí. Amém? A introdução, Jorge, por favor. Qual é o tema? Princípios da sabedoria divina para todos os dias do ano. Princípios da sabedoria divina para todos os dias do ano. Vamos lá, Jorge.
Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Salmos 90, 12. Está ligado o seu microfone? Está ligado? Já está. Não fico com medo dele, não pode. Ao contrário da maioria dos salmos, que são tradicionalmente atribuídos ao rei Davi, o Salmo 90 é atribuído a Moisés. Esta atribuição é significativa e proporciona uma perspectiva única sobre os temas e mensagens contidos no Salmo. Amém? Por que o Salmo 90, Jorge, ele é significativo? Por quê? Porque dos vários salmos que foram escritos, 150, a maioria dos salmos são de Davi, alguns de Asaf. Agora, veja bem, Moisés, ele escreve esse salmo, e ele é significativo porque Moisés escreve esse salmo após os 80 anos de idade. Veja bem, Moisés ficou 40 anos no Egito, príncipe do Egito, 40 anos, conhecemos a história dele, desde quando ele foi capturado, quando ele foi achado naquele cestinho de betume, naquela pequena arca, levado para o palácio, conviveu no palácio com a filha de Faraó, ou seja, era ligado à linhagem de Faraó. 40 anos ficou ali, 40 anos ele ficou no deserto, quando ele foge do Egito e fica no deserto e vai pastorear as ovelhas do seu sogro, o Jetro, e ali ele pastoreia as ovelhas de Jetro, casa com a filha de Jetro. 40 anos, com 80 anos ele vê a sarça ardente, que é chamado para a missão de resgatar, de tirar o povo do Egito. Então, esse salmo ele foi confeccionado, vamos dizer assim, inspirado depois dos 80 anos, talvez inspirado antes, talvez inspirado nos desertos, no pastoreamento, no cuidado, na gestão de Moisés enquanto pastor de Jetro. Mas é um homem que tem experiência, que não fala, é um salmo que não é alguém que é uma criança, é um inexperiente, é alguém que carrega em si uma carga de experiência muito significativa. Moisés, e após os 80 anos, ele registra esse maravilhoso salmo. Continuemos a boa leitura, lendo bem, hein? O substituto do Salmo 90 diz: uma oração de Moisés. O homem de Deus é crucial porque liga o Salmo a Moisés, que é uma figura central na narrativa do Antigo Testamento. Moisés é conhecido como o grande líder que tirou os israelitas da escravidão egípcia, o legislador que recebeu os 10 mandamentos de Deus e o profeta que falou diretamente com Deus. Sua vida e ministério são narrados nos livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, como também o seu final de vida triunfal no cume do Monte Pisgah. Portanto, um salmo atribuído a Moisés que carrega consigo o peso de suas experiências profundas e seu relacionamento íntimo com Deus. Particularmente no versículo 12, o clamor por sabedoria notório no ministério de Moisés. Temos um pedido de intervenção da sabedoria divina na limitação da ignorância humana. Ensina-nos. Leonardo da Vinci certa vez declarou: o conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena a sua virada para o amanhã. Amém? Vamos dar um parecer aqui, falando novamente, repetindo aqui como o Jorge leu, essas, vamos dizer assim, qualificações de Moisés, um homem com experiência, tirou o povo da escravidão do Egito, recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, foi legislador, foi líder de toda uma geração. Pessoas calculam que haviam mais ou menos 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Imagina o número desse povo. Parece algo incrível, mas era uma multidão, era uma nação. E Moisés era o líder dessa nação. E ele carrega essa responsabilidade. Então é um homem que precisa de uma orientação muito grande de Deus para poder gerir, para poder governar, liderar uma tão grande comunidade. E ele pede sabedoria, ensina-nos. Eu achei lindo, pegando esse pensamento também desse grande artista, desse ícone da arte, da sabedoria, Leonardo da Vinci, que até hoje
até hoje é uma pessoa que causa espanto, é estudada em seus ensinos as suas construções e elaborações ainda são mistérios. Veja bem, isso Leonardo da Vinci diz assim: o conhecimento torna a alma jovem e diminui a amargura da velhice. Colhe, pois, a sabedoria, armazena a suavidade para o amanhã. Estão dizendo sobre a importância de nós adquirirmos sabedoria. A alma desejar sabedoria. Sabedoria diminui muito a nossa amargura, a nossa velhice. Ela renova a nossa alma, a nossa vida. Amém? Diz aqui, a sabedoria é a maior riqueza que podemos ter na vida. Jorge, a sabedoria é a maior riqueza que podemos adquirir, acumular na vida. Tanta gente correndo atrás de fama, dinheiro, propriedades, nome. Hoje, com as redes sociais, quer ter uma página, quer ser conhecida ou conhecido no mundo todo, seguidores, e quanto se gabam hoje de milhões de seguidores, milhões de páginas, enfim. Mas, na verdade, estão se esquecendo do mais importante. E eu vou dizer uma coisa, e eu creio que isso é real. No nosso último fôlego de vida, nos últimos momentos, o que vamos carregar conosco, vamos estar sozinhos, é a sabedoria que adquirimos. A sabedoria nos acompanhará, e é a sabedoria, nós vamos ver aqui, que foi a sabedoria que preparou um final triunfal para a vida de Moisés. E se nós alimentarmos, edificarmos, construirmos, buscarmos sabedoria, com certeza teremos um final muito, muito feliz, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nesse início de ano, quais lições divinas, através do Salmo 90, poderemos extrair como referência norteadora de todos os dias que estão por vir? Então, vamos aprender com Moisés. Amém? Hoje nós vamos considerar princípios aqui do verso 12 desse maravilhoso salmo. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Ok? Então vamos lá para o primeiro princípio. Então estamos estudando, que já está aqui. Estão vendo? Percebendo que eu fiz um pequeno esboço aqui? Já está aqui na telinha. 2025, primeiro discipulado do ano. Princípios da sabedoria divina. Para todos os dias do ano. Para todos os dias do ano. Nós não estamos no ano bissexto. Então nós temos 365 dias. No ano bissexto, temos 366. Muito. Quem falou isso? O aluno Bento. Mas ele é rápido como o vento. 366. Eu estudei isso na escola. Oi? Eu estudei na escola. Está vendo? Sabedoria. Já está esboçando aqui grande grau de sabedoria. Uma salva de palmas para esse aluno aí. Grande grau de sabedoria. Esboçou agora o nosso aluno Bento. Ok? Primeiro princípio, então, já que o Jorge orou, então ele representou também a esposa. Mas a esposa também pode ler. Amém? Pega o microfone aí, ele ia para nós. Amém? Com aquela voz radiofônica, voz FM. Amém? Renovo FM, na voz de Manuela. Vamos ouvir. Não há limites de idade. Primeiro, ó o vermelhinho ali. Primeiro princípio, corações ensináveis. Primeiro princípio, Manuela. Corações ensináveis. Corações ensináveis. Vamos lá. Não há limites de idade quando se trata de pedagogia divina. Moisés, com seus mais de 80 anos, revela o desejo de ser ensinado, disciplinado, conduzido pela didática do Espírito. Diz ele, ensina-nos. Sabedoria adquirida pelo Espírito Divino não tem prazo de validade. Desde a tenra idade, as Escrituras Sagradas nos exortam a adquirir o conhecimento do alto. Consultar Provérbios 22:6.
Que neste ano novo que se inicia possamos ter corações ensináveis Todos os dias, não? Cortou. Amém. Sumiu da Manuela. Não tem problema. Mas é todos os dias. E nesse ano, se inicia, possamos ter o quê? Corações ensináveis todos os dias. Então o que Moisés está revelando aqui? Que nós temos que ter um coração que deseja, um coração aberto, um coração que tem fome de sabedoria, um coração ensinável. Amém? Um coração ensinável. Vocês lembram que a bispa Mailde falou aqui? Falou mais de uma vez que Bíblia não é para se ler, é para você estudar, conhecer. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmos 119, verso 11. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 119, 105. Corações ensináveis. Ensina-me, Senhor. Olha, se nós lermos todos os salmos, são 150, nós vamos encontrar vários salmos, talvez, né, uma dezena deles, dizendo: ensina-me, Senhor, ensina-me os teus estatutos, ensina-me os teus caminhos. Nós vamos encontrar nos textos das Escrituras o Espírito Santo, o Senhor Deus, através do Espírito, nos chamando a sermos ensináveis. Venha, aquele que tem fome, aquele que tem sede. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está lá em Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Lá em Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então Deus nos chamando, Deus propondo a nós que devemos ter corações ensináveis. Então ensina-me, ensina-nos, traz essa significância de que nesse ano 2025, nós como discípulos de Jesus, possamos dizer: Senhor, ensina-me, eu quero aprender, eu não sei tudo. Nós ouvimos aqui juntos e concordamos com a oração do Miguel. Ele estava agradecendo. O Miguel talvez nem imaginava que ia ter a aula ia bater nessa tecla hoje. Nem por acaso, das conversas que tive com o Vitor hoje, falamos do Salmo 90. Olha aí, tá vendo? Olha aí, tá vendo? O Vitor conversando com o querido irmão aqui, o Vitor não, o Miguel conversando com o Vitor conversando com o Miguel. E o que o Miguel extrai disso? Conhecimento, foi bom, ele aprendeu algo mais, com certeza foi edificado, cresceu mais na fé, no conhecimento, tiveram um bom tempo em volta do conhecimento do Senhor. Isso não é bom? E aí o Miguel, acho que não via a hora de vir para o discipulado, estava feliz, alegre de compartilhar essa bênção, porque é isso que Deus faz, não é, Miguel? Falou alguma coisa? Nada, foram 4 horas, Ó, conversar, parece que foi meia hora. você vê? Foi rápido, né? Foi rápido. Então, que coisa maravilhosa, e que possamos ser ensináveis, ensinando, conversando, compartilhando. Amados, nós na comunidade perdemos muito tempo falando coisas que não edificam. Não é ensinável quando alguém começa a ouvir conversas que não edificam. Não é ensinável quando damos ouvidos para palavras e construções de situações que não edificam a nossa fé. O salmista também se alinha com o que Paulo disse. Paulo se alinha com o que o Moisés disse, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, falando coisas boas, compartilhando coisas boas. Você lê os evangelhos, eu leio, nós lemos os evangelhos, nós vemos Jesus falar alguma besteira, alguma idiotice, meninice? Não, sempre com palavras sábias. Nós estamos vendo gotas de sabedoria. Toda manhã nós recebemos as gotas de sabedoria. Os irmãos estão lendo, outros estão ouvindo, e nós vemos ali bater na tecla: conhecimento, sabedoria,
Como o mundo precisa de sabedoria. O mundo tem tecnologia, temos inteligência artificial, temos, não é, aí os nossos aparelhos, aí, os Vodafones da vida e os iPhones da vida, tudo trazendo para nós comida rápida, comida feita em micro-ondas, e a sabedoria, o alimento que precisamos ruminar. Então, quando a palavra diz que temos que ser ensináveis, esse é o primeiro princípio, né? Ser ensinável. Não há limites de idade. Provérbios 22:6 diz o quê? Quem sabe de cor essa palavra? Provérbios 22:6 diz o quê? Instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Leia mais uma vez, Jorge. Olha a importância desse texto. Instruir o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Sabe, amado, muitas vezes nós vamos dar conta e vamos nos arrepender lá na frente. Puxa, por que eu tive tempo? Eu tive tempo de estar com meu filho. Eu fiquei preocupado aí com o meu iPhone, fiquei preocupado com o meu trabalho, fiquei preocupado com a minha vida, e ele está precisando. Se eu gastasse 5 minutos de sabedoria, de conta de sabedoria, vamos, em nome do Senhor, ser ensináveis. Um pai ensinando o filho aprendendo com o pai, o marido ensinando a esposa ensinando o marido, ambos aprendendo juntos, do que chegar e não ter um diálogo. Quantas vezes nós não temos nem diálogo? Aí começam as rinchas, começam as batalhas, começam as situações negativas no relacionamento, no casamento, que não edifica. Vamos, em nome do Senhor, em 2025, nos batizar na didática do Espírito Santo. Eu quero ser ensinável, aleluia, em nome do Senhor. Eu quero aprender desde pequeno, porque não tem prazo o ensino, Fabi, não tem prazo de validade. Por isso nós estamos aqui hoje. Eu estou aprendendo. Antes de compartilhar convosco o estudo de hoje, eu orei: Senhor, eu tenho gastado o meu tempo em sabedoria. E quando eu falo sabedoria, sim, primeiro a sabedoria divina. Primeiro nos ater ao conhecimento da palavra, entender o que Deus quer falar conosco, estar nas reuniões comumente da igreja para aprender, para me envolver. Eu quero aprender, orar antes de sair de casa. Senhor, ensina-me, eu vou hoje ao culto. Você viu que antes da aula, de nós abrimos aqui o vídeo, nós fizemos uma respiração espiritual, falei 2 minutos. Por quê? Porque nós estamos acostumados com barulho, né? Aquela igreja do barulho, acha que com barulho se aprende. Não se aprende nada. Temos tempo para tudo, temos tempo para alegria, para expressões, temos tempo, nós somos avivados, nós cremos nos dons espirituais, temos tempo para desenvolver os dons espirituais, temos tempo para tudo, mas o principal tempo que temos é aprender o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, Provérbios 1:7. Então, aprender, aleluia. Os alunos aqui, essa aula vai para o YouTube, ela vai para uma plataforma digital, que muitos corações possam, em 2025, entender que Deus nos chama para termos corações, consciências, seres abençoados, discípulos ensináveis. Corações ensináveis. Vamos responder todos juntos? Corações Esse é o ensináveis. primeiro princípio que eu aprendo no Salmo 90, verso 12. Amém? Agora, o instrumento de voz vai para as mãos da Camila, amém? Que vai ler para nós o ponto 2 do estudo aqui, ó. Está aqui, ó. Segundo princípio. Camila vai ler para nós o segundo princípio. Qual é, Camila, por favor? Segundo princípio, sabedoria individual e coletiva. Segundo princípio, sabedoria individual e coletiva. Continua a leitura, Camila, por favor. Ensina-nos esta na primeira está na primeira pessoa do plural, na conjugação do imperativo. Ou seja, Moisés pede imperativamente por si e pelo povo a quem ele lidera. Moisés não é egoísta, centralizador, egocêntrico e individualista. Não. Ele pede sabedoria coletiva e é incluso.
É inclusivo. Isso revela que Moisés era um líder, não para o povo, mas com o povo. Que possamos, durante todos os dias desse novo ano, desejar para toda a comunidade, família, irmãos e amigos, maior sabedoria do Senhor. Amém? Aleluia. Veja bem, ensina-nos. Olha como Moisés, ele entende. Quem ler a biografia de Moisés, vai encontrar um homem que ele tem várias etapas da vida dele, Guto, várias etapas. Ele adquiriu muita sabedoria. Lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós temos uma narrativa. Filipe começa a falar. Estevão começa a compartilhar. Ele começa a falar desde o princípio. É um homem que tinha uma sabedoria tremenda. Estevão revela, um diácono da igreja, um diácono da primeira igreja, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, que após a ressurreição de Jesus, após o estabelecimento dos apóstolos, vieram os diáconos. Capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. E logo no capítulo 7 lá está Estevão. Estevão está anunciando e falando das grandezas do Senhor. Estevão faz uma narrativa. E ele inclui Moisés na narrativa. Fala de Moisés, que aprendeu toda a ciência do Egito. Foi um homem, imagina, Moisés, um homem que era abaixo do faraó, era ele. Ele era filho da filha de faraó. Então ele recebeu toda a instrução. Ele era engenheiro, matemático, era astrônomo. Moisés tinha conhecimento, os mais variados e os melhores. Ou seja, os melhores instrutores, os melhores mestres ensinaram Moisés. Ele esteve ao pé dos melhores da sua época. Então adquiriu um conhecimento intelectual, um conhecimento geral, tinha uma visão holística tremenda da vida. Aí ele vai para o deserto. Dizem alguns que nos 40 anos que ele passa no deserto, os primeiros 40 anos, adquire o conhecimento do Egito. Aí dizem os sábios, tem muita gente sábia por aí, mas que dá eu acho que não sei se é palpite, não pode ser outra coisa. Porque quem lê, quem gosta de estudar, quem gosta de se inteirar, sabe que conhecimento jamais se apaga do coração. Deus não deletou o conhecimento que ele recebeu do Egito. Deus não anulou esse conhecimento, ele tinha. Deus ia ali aprimorar. Nos 40 anos, dizem os sábios, que Moisés passou 40 anos, você ouviu isso, para esquecer. Deus fez ele esquecendo. Não é nada disso. Ele passou 40 anos agora processando esse conhecimento, através do quê? De uma nova didática. Esse conhecimento que ele recebe não foi renegado, não foi rejeitado, mas ele, a partir desse conhecimento, ele adquire a sabedoria do Senhor, saber filtrar, saber interpretar. Ele que era astrônomo sabia agora interpretar sobre as grandezas do céu, das estrelas, enfim. Ele que era um engenheiro sabia topografia, topometria, um homem conhecedor do deserto, enfim, desenvolveu muito. Só que ele não guarda para si. Ele não guarda para si. Como leu muito bem a Camila, essa sabedoria que ele adquire, ele também pede para que todos os outros adquiram essa sabedoria. Amém, irmãos? Aleluia. Quem está acordado, diga amém. Amém. Quem está dormindo, diga aleluia. Aleluia. Quem está dormindo. Então, meus queridos, aleluia. Então, veja bem. Agora, Moisés aqui não é individualista, não é egocêntrico, sabe? Ele quer que todos juntos. Certa vez ele estava ministrando, profetizando, e era tão poderoso que a unção que ele tinha, ele estava na tenda, ele estava no arraial, e de repente ele está orando, numa geografia lá, intercedendo, e o Espírito do Senhor cai sobre uma dezena de pessoas, e eles começam a profetizar também. Aí dois abençoados dizem: olha aí, Moisés, está vendo ali?
É você só que tem que profetizar, é só você que tem que ter sabedoria, é só você que tem a liderança, é só você. Aí Moisés disse que nada disso, que todo Israel seja profeta, tenha conhecimento. Então, meus queridos, nós temos que entender que Moisés não era um pastor para o povo, ele era um pastor com o povo. Diferente, né? O conhecimento dele, ele quer passar. Quanta gente, é uma idiotice pensar assim, eu não vou passar esse segredo, né? Eu não vou passar esse hambúrguer para o outro lado, porque vai aprender o segredo do hambúrguer e tal. Irmãos, sabe, um dia alguém descobre. Eu acho que desenvolver o que a gente aprende não pode reter para nós, porque se eu liberar, veja bem, olha só, vejam comigo o raciocínio. Se eu aprendo, se eu adquiro algum grau de sabedoria numa determinada área e guardo para mim, eu vou morrer com aquilo e vai satisfazer só o meu ego. Serei egocêntrico, um prazer pessoal. Agora, se eu libero para alguém, olha o estímulo, eu liberei para alguém, alguém aprendeu. O que acontece? Aquele ensino, já passei para outro. Eu vou ser estimulado a aprender mais em uma outra área. Eu vou buscar mais recursos ainda para aprender mais. E essa troca de bênçãos, de compartilhamento, nunca cessa. É algo tremendo na nossa vida. Eu quero aprender até o final da minha vida. E poder ensinar até o final da minha vida. Para que todos possam juntos aprender. Amém? Então ensina-nos, no imperativo, primeira pessoa do plural, está no imperativo aí. Ensina-nos, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar. Amém? Não só individualmente, mas também coletivamente. Que 2025 seja o ano de grande conhecimento da Renovo, em nome do Senhor. Todo o povo aprendendo em nome de Jesus. Então vai aumentar aqui o número de discípulos. Amém? Amém. E é muito bom pegar isso aqui como uma boa proposta, um estímulo, até um pretexto. Irmão, você tem ido no discipulado? Não? Não sabe, está perdendo. Olha aqui, o Senhor quer ensinar a todos. O professor recebe, ele ministra, e nós todos aprendemos juntos, compartilhamos, participamos juntos. Vocês estão dando aula aqui também, estão participando? Quando eu estive viajando, alunos vieram aqui e compartilharam, foi bênção. Então não podemos parar. Amém? Ponto terceiro agora, quem vai ler? É o irmão Guto. Terceiro princípio, Guto. Então, primeiro princípio, corações ensináveis. Segundo princípio, vamos dizer todos juntos? Sabedoria individual e coletiva. Sabedoria individual e coletiva. Terceiro princípio, Guto. Gestores de nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Pode com certeza significar planejar, organizar, direcionar, controlar, calcular, enfim, tudo isso faz parte da gestão das contas dos nossos dias. Teremos 365 dias para contarmos com sabedoria, gestão e resultados os desafios diários que se imporão. Possamos, com a ajuda e graça do Senhor Jesus, cuidar da boa administração dos nossos dias. Então, o terceiro princípio aqui, gestores dos nossos dias. Vamos ser sinceros? Vamos ser sinceros aqui ou não? Sim. Já perdemos alguns dias já. Né? Vacilei já. Estou no 8º dia. Vacilei já. Senhor, porque é uma disciplina a contar. Vamos também parafrasear uma outra interpretação do texto. Senhor, ensina-nos a gerir. Disciplina-me no meu dia, disciplina a minha vida. É difícil quebrar hábitos que estão arraigados. É muito difícil. Hábito é um negócio sério. Hábito é um negócio sério. Eu digo isso falando de mim. Estou falando de mim. Ok? Quer ver como que hábito é um negócio complicado? Se está lá as mulheres, aí na cozinha, no lugar que as mulheres geralmente estão, na pia da cozinha, ou no fogão. Lá no fogão,
ou na pia da cozinha, tem um azulejinho lá. Ele está meio solto na parede, aí ele, de repente, parte, bateu lá uma panela, alguma coisa, pá, quebrou um pedaço do azulejo, fica aquele azulejo, aquele pedacinho ali. A gente olha e fala, olha, semana que vem eu vou ver se eu dou um arranjo aqui, eu ponho um colo, ou então vou colocar um azulejo novo. Aí de repente, semana que vem ele passa, aí você já não percebe mais aquilo, aí de repente o azulejo parte, mas uma maior parte já está na metade, agora eu vou trocar, e quando você percebe que caiu o azulejo, e aí o hábito, vamos protelando, quando menos percebendo, no final do ano, em vez de estar um azulejo solto, está a pia inteira caída. Por quê? Por causa vamos protelando, vamos adiando, não podemos adiar. É uma disciplina. Senhor, ensina-me a contar. Não posso adiar, levar para a barriga. Porque, meus queridos e amados, ninguém paga as nossas contas se não formos nós. É uma luta. Todos nós oramos uns pelos outros, intercedemos uns pelos outros, mas não podemos subestimar de que Deus vai mandar anjo todo dia para trazer o pão para a nossa casa, o trabalho, o dinheiro. Não, nós temos que entender que Deus dá as oportunidades. Como é que Deus opera? Como é que Deus dá a gestão? Como é que Deus dá a prosperidade? Como é que é o trabalhar de Deus? O mecanismo de Deus, Jorge, para que eu possa prosperar, ser bem-sucedido, Deus dá oportunidades e nós não podemos deixar de abraçá-las. Amém? Isso é o quê? Parte da disciplina. Disciplina-me, Senhor, a contar, a fazer gestão, como diz aqui, contar, gestão diária da vida. Como leu muito bem o Guto, organizar, planejar, direcionar, controlar, calcular, enfim. Não podemos, amados. Eu me lembro de umas cartas que começaram a chegar na minha casa. A primeira carta que veio, que eu mudei de endereço, veio uma carta, a pessoa me trouxe, eu fui deixando, eu pensei que era aquilo. Era uma carta das finanças. Quando eu fui ver, meu querido, a esposa está aí. Jesus. Era aquelas cartas do portagem. Quando eu fui pagar, meu irmão, eu não acreditava. Eu não acreditava. E não adiantou chorar, não adiantou clamar, não adiantou. Por quê? Porque a fatura veio. As finanças fazem a sua parte? Sim, eu acho injusto as coisas que eles dão. Acho absolutamente injusto. Mas também eu tenho parte. A maior parte é minha. Por quê? Porque eu deveria ter disciplinado, pago, não deixar a coisa rolar. E quantas vezes? Ai Deus, ó Senhor, o Senhor me abandonou, onde o Senhor estava? Ó Senhor Deus, eu orei tanto. Meu irmão, orar é bênção, falar é Deus, mas tem que agir. Então, Gerim, Senhor, abençoa meu dia. O dia, eu tenho 8 horas de trabalho, 12 horas de trabalho, enfim. Senhor, que eu possa, nesse dia, gerar da melhor forma. É uma disciplina. Começar, é que nem exercício, que nem deixar de comer. Meu irmão, é difícil. É complicado. Eu agora estou sentindo que meu estômago diminuiu. Mas no início, meu querido irmão, como é difícil. Agora fui para o Brasil, imagina, fui lá no Rio Grande do Sul. Onde eu passava tinha cheiro de churrasco. Onde eu passava tinha um espeto ali, aquela coisa tremenda, aquela farofa, aquela carne, aquele feijão maravilhoso. Eu falava, Senhor, ensina-me, Senhor amado, a segurar o meu estômago de tal maneira que eu alcance um corpo saudável, porque é complicado. Tem que disciplinar. Estamos já no 8º dia. Temos todo o tempo ainda para, Senhor, me ajuda, como leu muito bem o Guto aí, a planejar, organizar, direcionar, controlar, calcular, enfim. Senhor, me dá a bênção nesses 365 dias. E até eu coloquei aqui, escrevi, possamos com a ajuda e graça do Senhor Jesus cuidar da boa administração dos nossos dias. Temos dificuldade? Vamos para o joelho, vamos orar. Senhor, me ajuda, me ajuda. Eu não quero, Senhor amado, perder mais tempo, eu não quero deixar para depois. Ajuda-me,
Pega um caderno, alguma coisa, anota, bota no bolso, escreve, direciona, coloca princípios, onde eu sou mais propenso, onde eu sou mais falho, onde eu tenho a tendência de protelar. Por favor, eu quero nessa área ser o melhor. Em nome do Senhor, o Senhor vai nos abençoar. Amém? Vamos para o quadro do princípio e quem vai ler é uma senhora que está ao lado do Senhor. Essa senhora chama-se Fabiana, e o esposo chama-se Ricardo. Vamos ler, Fabiana. Qual o quarto princípio, Fabiana? Excelência em tudo. Excelência em tudo. De tal maneira, cremos aqui que essa expressão de Moisés pode também ser entendida dessa forma: com tal intensidade, com muita excelência, com tamanha intensidade, como também em tal grau, em tal excelência, em tal qualidade. Que não afrouxemos, que não relaxemos, que não desprezemos os nossos dias nesse ano novo. Saiamos, sim, excelentes em tudo o que façamos. Amém? Aleluia. Que nós possamos ser excelentes em tudo que façamos. Então, excelência em tudo. Hoje, quem trabalha com comércio, não é? Quem trabalha com lojas, quem trabalha com produtos, sabe que temos que ter excelência em tudo. Em tudo. Hoje tem até padrões, né? Hoje as empresas, hoje existem aí empresas que elas são contratadas para medir, para avaliar o padrão do produto que está saindo da indústria. E por que razão mais e mais excelência é necessária? Aqui está sendo filmado por um celular, um telemóvel. Mas já tem um outro telemóvel que está sendo preparado melhor do que esse. Por quê? Porque hoje, meu irmão, a competitividade é muito grande. As empresas que trabalham, lutam umas com as outras e precisam que tenham um padrão de excelência nos seus produtos, para que eles possam vender o produto. Hoje a concorrência do mercado é enorme, é assustador. Eu sou do tempo em que eu fui funcionário público. No meu tempo de ser funcionário público no Brasil, era um bom trabalho, não significa o cara vagabundo, não fazia nada, mas funcionário público era assim, eu fazia um concurso público, passava, estava com a vida garantida. Trabalhando certinho, aposentava ali e crescia na empresa. Não é? Havia segurança, você fazia carreira na empresa. Hoje com a concorrência, hoje as coisas são rápidas, hoje os contratos são 6 meses. Alguns, pela sua graça, conseguem um contrato permanente, um contrato efetivo, mas é difícil. Por quê? Porque o mercado é competitivo. As empresas hoje estão alterando os paradigmas e nós, como filhos de Deus, temos que também ter excelência em nossa vida. Excelência não significa ser perfeito. Excelência não significa fazer as coisas para que os outros possam. Mas não. Viver de tal maneira significa, Senhor, eu quero ser excelente para ti. No meu culto, na minha adoração, no meu serviço, na minha participação no corpo de Cristo, eu quero ser excelente. Excelente na minha mordomia. Sabe, amado, quantas vezes nós não somos mordomos infiéis, porque Deus dá o melhor para nós, nos dá vida, nos dá um padrão de vida, nos dá a semente e nós retemos a bênção. Quantas vezes perdemos porque não somos excelentes até no mordomado da nossa vida? Deus quer mudar, ser excelente. Amém? Eu preciso ser excelente no meu ministério, orar a Deus, Senhor, me ajuda a ser excelente. Todo dia eu passo uma luta, porque eu quero melhorar. Excelência na relação, no casamento, excelência no relacionamento, excelência em tudo, e principalmente ensinos de tal maneira, com disciplina, como leu muito bem aqui a Fabi, de tal maneira pode também significar o quê? Com intensidade, com excelência, muita excelência,
com alto grau, com qualidade. Página 4 aí. Que Deus nos abençoe, que não afrouxemos, que não relaxemos, que não desprezemos os nossos dias deste novo ano. Sejamos sim excelentes em tudo que façamos para o Senhor. Amém, amados? E agora, excelentemente, categoricamente falando, vamos passar a palavra para o último princípio da aula de hoje. E quem vai ler é o nosso... Lá no Brasil, como que chamava aquele jornalista que faleceu uns dias atrás? Cid Moreira. O nosso Cid Moreira de Portugal, que é o nosso irmão Ricardo. E quando tivemos a FM Renovo, né, 1001, como chama? Megahertz. Muito bem. 1001 megahertz vai ser o nosso porta-voz. E a leitura dele é a mais longa, ficou até com a leitura mais longa. Veja bem como esse homem é excelente. Qual o quinto princípio, Ricardo? Quinto princípio: resultados alcançados. Está aqui, olha. Pode ler. Como Moisés, que com os seus 120 anos alcançou um final de carreira excelente, único e exclusivo, na reta final da sua vida, pôde terminar com chave de ouro. Leiamos. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. E disse-lhe o Senhor: esta é a terra que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: à tua descendência a darei, e eu te faço vê-la com os teus olhos, porém lá não passarás. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. E o sepultou num vale na terra de Moabe, em frente a Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. Era Moisés de idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Deuteronômio 34, 1 a 7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. E os seus olhos nunca se escureceram. Não teve catarata, miopia, astigmatismo e outras doenças de ordem ocular. Não, seus olhos nunca escureceram, nem perdeu o seu vigor. Plena saúde. Olha o final excelente. Ou seja, que nesses 365, agora não são 365, agora são 350 e já estamos aí 15, 58, 357, que nesses 357 anos que nos restam, dias que nos restam, possamos ter resultados. Olha o resultado da vida de Moisés. O Senhor levou ele lá no alto de Pisga, e ele olha, ele olha ver Jericó. Sabe o que Jericó significa? O que Jericó significa? O mundo. Jericó é o inimigo. Jericó era inimigo do povo de Israel. A cidade de Jericó, a fortaleza de Jericó, representava o que? A oposição, o inimigo em oposição a nós. Quando nós temos, meu amado irmão, conhecimento do Senhor, a gente olha de longe o inimigo de oposição e ele tem que ver a nossa vitória em nome do Senhor. Moisés está lá, no Monte de Pisga, olhando tudo, vendo, contemplando, e Deus os mínimos detalhes mostra para ele, porque, meu irmão, quem anda em excelência com Deus tem cuidado excelente de Deus. Quem cuida excelentemente das coisas de Deus será cuidado excelentemente de Deus. Aleluia. Deus cuidará excelentemente das suas coisas. Vou voltar ao princípio do pensamento. Quem cuida
excelentemente das coisas de Deus, Deus cuidará excelentemente das suas coisas. Aleluia. Amém? Em nome do Senhor. E lá está Moisés, servo do Senhor. Vamos continuar a leitura. Sob as orientações do Espírito do Senhor, Moisés terminou sua carreira com resultado alcançados no mais alto lugar, ou seja, no pico do Monte de Pisga. Faleceu pleno em saúde e foi sepultado pelo Deus que o chamara para a santa vocação. Quem foi o coveiro de Moisés? Pensou? Todo cemitério tem um coveiro. Amém? Quem quer conhecer o coveiro? Você já conhece o coveiro que vai sepultar você ou não? Quem quer conhecer? Aleluia. Sem pressa. Sem pressa, né? Moisés não sabia quem seria o coveiro dele. Moisés estava acostumado a ser embalsamado. Lá no Egito ele sabia a técnica de ser embalsamado. Não é? Mas quem sepultou Moisés, quem embalsamou Moisés, porque diz que ele escondeu Moisés, foi o próprio Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém? Possamos todos, neste ano que surge pela frente, reconhecer que os resultados serão alcançáveis nos patamares mais altos e excelentes. Amém? Amém. Aleluia. Porque vocês foram alunos e discípulos excelentes. Só faltou o Miguel ler hoje e a esposa. Mas o Miguel já compartilhou o testemunho dele e a esposa está também nos auxiliando no som e imagem. Que Deus os abençoe. Pode ficar com o material hoje aí, tá bem? Guarda isso, lê em casa, medita. Nessa primeira mensagem, a mensagem que eu estou entregando ao vosso coração. Amém? E na próxima quarta-feira, não vamos entrar ainda na disciplina. Não vamos entrar, nós vamos falar mais um pouco, tá, sobre questão de vocação. Então, na próxima quarta-feira, o próximo discipulado, pelas 20 horas, vai ser sobre a responsabilidade, os encargos da nossa vocação. Cada um tem uma vocação, um chamado. Vamos desenvolver isso juntos. Estamos no tempo agora de começarmos a desenvolver os chamados. E após esta aula, iniciaremos assim uma nova disciplina. Que Deus abençoe cada aluno. Um abraço para todos que acompanharam-nos nessa imagem do som. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima aula, em o nome do Senhor Jesus. Amém?